Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Sônia Pires, tenho 66 anos e sou médica e queria passar a minha intenção nos vídeos é passar algumas dicas para os idosos de como se cuidar. No último vídeo nós falamos sobre o colesterol alto e seus malefícios. E hoje a gente vai falar um pouco sobre uma dieta para baixar esses níveis de colesterol, ok? Muito bem. Aqui, de acordo com o Ministério da Saúde e o Hospital do Coração, eles fizeram uma classificação de alimentos onde a gente vai poder escolher quais os melhores para o nosso coração. É a chamada dieta cardioprotetora, certo? Muito bem. Nessa classificação, talvez pouca gente tenha ouvido falar nesse tipo de classificação dos alimentos, porque normalmente a gente fala gordura, carboidratos e etc. Aqui a gente vai falar dos processamentos dos alimentos. Então nós temos os alimentos in natura. Esses alimentos in natura são os alimentos que a gente colhe e come, certo? Tal como frutas, os legumes, as verduras, os cereais, os feijões e os tubérculos, como mandioca, batata, certo? Entre outros. E o segundo grupo de alimentos são os alimentos processados. Como é que é isso? Os alimentos processados, a gente vai incluir alguma coisa no alimento in natura. Vamos incluir geralmente sal, açúcar, vinagre, como por exemplo, nos enlatados, frutas em calda, que mais temos aqui? Os extratos de tomate, a carne seca. A carne seca a gente acrescenta o sal na carne in natura, certo? Então a gente diz que são pouco processados. O pão é um alimento processado porque eu peguei a farinha, acrescentei o sal, acrescentei o fermento, acrescentei a água, então é um alimento processado. E temos aqui também os ultraprocessados. Os ultraprocessados, além disso, que eu já falei nos processados, que é açúcar, o sal, ele tem aditivos químicos, que é para que a conservação seja maior. Então temos, por exemplo, os alimentos, os biscoitos doces, os biscoitos salgados, temos aqueles o suco em pó, os refrigerantes, certo? Então, são os alimentos ultraprocessados, entre outros, ok? Muito bem. Temos também um outro tipo de alimento aqui, ó, que eu deixei aqui por último, são os óleos, sais, açúcar e gorduras. São alimentos que a gente usa para preparar a refeição. Então, a quantidade deve ser mínima desses alimentos. O óleo, o sal, a gordura,
e o açúcar são usados na preparação em pequenas quantidades, certo? Muito bem. Essa dieta, quem deve fazer esse tipo de dieta, que a gente vai explicar daqui a pouco? Os portadores de excesso de peso e obesidade, os diabéticos, os hipertensos, pressão alta, quem tem o colesterol e o triglicerídeo alto, quem já sofreu um infarto, quem já teve uma cirurgia cardíaca, quem já teve um AVC e, mais importante de tudo, é quem quer fazer a prevenção de todas essas doenças, certo? Muito bem. Essa dieta ela é chamada de cardioprotetora. Vai proteger o nosso coração das várias doenças. E, de acordo com o Ministério da Saúde e o Hospital do Coração, é conhecida como Dicas BR. Por quê? Porque a gente vai classificar a alimentação de acordo com as cores da bandeira do Brasil: verde, amarelo e azul. E conforme a nossa bandeira, né, nós temos aqui a bandeira verde, amarelo e azul. O verde ocupa a maior parte da nossa bandeira. Então, os alimentos verdes a gente vai comer em maior quantidade. Por quê? Porque eles contêm vitaminas, minerais, fibras, não contêm gordura, podem ser consumidos crus. São aqueles in natura que a gente falou lá atrás. São as frutas, legumes, verduras, certo? Então, são os alimentos que a gente deve ingerir em maior quantidade de acordo com a cor da nossa bandeira. Muito bem. A seguir, a próxima cor em abundância da bandeira é o amarelo, mas não é tão grande como o verde. Então, nós vamos consumir com moderação. Por quê? Porque esses alimentos, eles têm mais calorias, mais sal, mais gordura. São os alimentos que vão fornecer energia para a gente. Por exemplo, o macarrão, o arroz, o pão, a batata, a mandioca, são alimentos ricos em carboidrato. Tem um detalhe nesses alimentos. Às vezes as pessoas acham que por não conter gordura, você pode comer à vontade. Mas não é assim, porque o nosso organismo, ele é feito para economizar. Então, ele vai armazenar, vai transformar o arroz, o macarrão, a mandioca, a batata, o trigo, o pão, em gordura no nosso fígado. Porque o nosso organismo, ele é assim, ele foi feito para que a gente tenha provisão para um momento difícil, onde a gente não tem alimentação, né? Então, ele vai economizar. Esses alimentos transformados em gordura, já sabe, vai ser transportado pelo HDL, LDL, vai sujar as nossas artérias de colesterol e vai dar todos aqueles problemas que a gente já explicou no outro vídeo. O infarto, o AVC, certo? Então, moderação. A gente tem que usar somente para
fornecer a energia necessária para aquele dia, para aquele momento, para sobreviver, não para acumular. Muito bem. O grupo azul corresponde à menor parte da nossa bandeira. E o grupo azul vamos ter que comer ainda em menor quantidade. Esse mais, esse moderado, esse um pouquinho menos. Por quê? Porque eles contêm a gordura saturada. Contém mais sal, mais colesterol. Por exemplo, as carnes, certo? Muito bem. E eles vão prejudicar a nossa saúde. O grupo vermelho, a nossa bandeira tem a cor vermelha? Não. Então são alimentos que não devem ser consumidos. Quais são esses alimentos? São os ultraprocessados, aqueles industrializados. Tudo que é embalado é prejudicial. Ó, temos aqui, ó, vou ler aqui para vocês. Macarrão instantâneo, salgadinhos de pacote, biscoitos e bolachas, aqueles embutidos, salames, salaminhos, sucos em pó ou sucos de caixinha que contém muito açúcar e pouco alimento natural. Refrigerantes, linguiças, aqueles nuggets achocolatados, salsichas, enfim, tudo que for industrializado, ultraprocessados, certo? Muito bem. Além de que contém muitos conservantes, corantes, estabilizantes, excesso de gordura, sal e tudo isso, ok? Muito bem. Diante do que a gente viu, classificamos os alimentos. Como é que a gente vai comer? Podemos comer à vontade os alimentos in natura, podemos comer à vontade os processados, ultraprocessados, sal, gordura. Como é que a gente vai fazer? Que quantidade eu devo comer para manter o meu coração saudável? Muito bem. Vamos imaginar que isso aqui seja um prato, certo? Aqui a gente vai dividir esse prato em três partes. Metade do prato ele deve ser de alimentos verdes, da cor verde. Vamos recordar aqui para ficar bem claro quais são esses alimentos verdes. São as verduras, alface, tomate, pepino, a cenourinha ralada, enfim, almeirão, tudo que nós brasileiros estamos acostumados a comer, certo? O que tem fácil nas feiras, não precisa de grande sofisticação. O chuchu, a abobrinha, a gente vai comprar o que tiver mais barato, o que tiver na estação, não é verdade? Brócolis, né? Couve-flor. Então nós podemos fazer de várias formas esses alimentos. Não é só aquela salada. A gente pode cozinhar, pode fazer, colocar um alho, cebola, temperar. Mas metade do nosso prato tem que ser desses alimentos. Verduras, legumes, as frutas e as leguminosas. Quais são essas leguminosas? É o feijão, é a lentilha, é a soja. Então, esses alimentos
são ricos em proteínas e vitaminas, certo? Tem que compor o nosso prato também. Muito bem. Um pouquinho mais da metade tem que ser o amarelo. Não pode ser muito, porque lembra que o amarelo transforma em gordura. Então nós temos que comer moderadamente. Que são, vamos recordar, os tubérculos, a batata, a mandioca, os pães, os cereais, tais quais arroz, aveia, macarrão, as farinhas, as oleaginosas. O que é oleaginosas? São castanha do Pará, são as nozes, as castanhas de caju. Não podemos sentar e comer à vontade. Tem que ter uma quantidade moderada. O mel é in natura? É, mas é claro, a gente tem que comer moderadamente, porque ele vai transformar em gordura, ele vai colaborar com o aparecimento do diabetes. Os doces e geleias de fruta, os caseiros, a gente vai ter que comer moderadamente. Uma colher por dia e olhe lá. Muito bem. E o fundinho do nosso prato, os azuis, que são, vamos recordar, carne, ovos, queijos, principalmente aqueles queijos amarelos, a manteiga e alguns doces caseiros, olha, pudins, tortas, bolos, o creme de leite. Isso tem que ser comido em pequenas quantidades, porque serão transformados em gordura. Muito bem, então a carne, geralmente a quantidade é mais assim, o tamanho da palma da nossa mão, que a gente vai comer de carne. Então aqui um prato tipicamente brasileiro, com bastante verduras e legumes, um pouquinho de arroz com feijão e um pedacinho de carne ou um ovo. Enfim, carne de porco, carne de frango, carne de vaca. Certo? Muito bem. Agora eu queria mostrar para vocês um exemplo de prato tipicamente brasileiro. Vamos fazer uma dieta tipicamente brasileira? Muito bem. Eu sempre digo que nós temos o privilégio de morar num país abundante em comida saudável. Nós temos uma variedade de verduras, frutas, e a gente pode achar em qualquer feira, supermercado, e o preço é bem razoável. A gente compra o que tiver mais barato, podemos comer de tudo, certo? Frutas, verduras, e a quantidade, variedade de carnes que nós temos também é muito grande. Então, a nossa escolha, ela é muito, muito importante para que a gente coma bem, se sinta satisfeito, né? Muito bem. Então, vamos fazer aqui uma dieta tipicamente brasileira. O que é que a gente está acostumado a comer? Nós estamos acostumados a café com leite, pão, né? Frutas, verduras. Não precisa sofisticar. Nós não queremos sofisticação, nós queremos resultado. Muito bem, dentro daquele prato que nós já vimos, né? Metade verde, um pouquinho mais da metade do amarelo e um fundinho do azul. Vermelho, nem pensar. Alimentos ultraprocessados não entram na nossa dieta. Biscoitos, bolachas, tudo que tem que desembalar não precisa entrar na nossa dieta, certo?
sorvetes, essas coisas que a gente compra industrializado não precisa. Então vamos aqui ao exemplo. Qual é a refeição tipicamente brasileira? Claro, salada, alface com tomate, um bife, arroz, feijão, por que não? Certo? Se a gente comer nas quantidades certas, ele vai só trazer benefício. Muito bem. O nosso almoço, nós vamos pegar uma saladinha, alface com tomate, quem quiser colocar um pepino, quem quiser colocar algo mais, fique à vontade, certo? Cebola, quem gostar pode temperar bem. Alface com tomate, né? Pode fazer uma abobrinha refogada para complementar, né? Os nossos legumes, nosso grupo verde. Uma concha média de feijão. Não é para encher o prato de feijão. Uma concha média é uma quantidade bem razoável, que vai nos dar energia, as vitaminas, as proteínas, as fibras necessárias, sem que o organismo vá acumular na forma de gordura, como eu já expliquei para vocês. Tudo isso transforma em gordura. 2 colheres de servir de arroz. É aquela colher um pouquinho maior que a gente pega na panela. Então, 2 colheres, não aquela montanha, né? Fazer uma montanha na colher. Pega a colher, 2 daquelas colheres é suficiente, é o nosso grupo amarelo, correto? E um bife grelhado. É o que a gente está acostumado a comer, só que temos que saber a quantidade correta. De sobremesa, se quiser uma fruta, uma colher de sopa de um doce caseiro, uma colher de sopa de uma geleia caseira, que contém açúcar, então tem que ser moderado, porque senão vai ser transformado em gordura, vocês sabem. Muito bem, tá aqui o nosso almoço, ótimo. O nosso café da manhã, como é que... É o que a gente também está acostumado a comer. Eu recomendo uma fruta, aliás, do Ministério da Saúde, Hospital do Coração, uma fruta, uma xícara de café com leite, 2 fatias de pão, de preferência o integral, que contém fibras. O pão não é para comer em excesso. Ele vai ser transformado em gordura. E uma fatia de queijo Minas, porque vai trazer o cálcio, né? Mais vitaminas, um pouco de gordura que o nosso corpo precisa também, certo? E é o suficiente para nos dar energia. Entre as refeições, o brasileiro tem o hábito de comer entre as refeições, lá pelas 10 horas, faz um lanchinho entre o café da manhã e o almoço, e 15 horas entre o almoço e o jantar. Não é isso? O que eu vou comer nesse horário? Eu posso comer uma fruta, eu posso comer castanhas, castanha de caju, castanha do Pará, que agora é conhecido como castanha do Brasil, né? Não vou comer, né, sentar e comer um pote. 3, 4, 5 castanhas já é uma quantidade suficiente. Um iogurte desnatado, não é? Sem açúcar. Um iogurte com frutas. Então, isso aqui vai dar aquela energia que a gente precisa, vai ter as vitaminas, as proteínas necessárias, sem excesso. O jantar, ou eu repito o almoço, posso até variar, posso trocar o arroz por 2 colheres de macarrão, ou posso fazer conforme o café da manhã um lanche.
Posso pegar, comer uma fruta. Posso fazer um sanduichinho com as fatias de pão, queijo, certo? Ou comer até um ovo, que o ovo também é importante. Posso fazer um sanduíche com ovo, sem problema. Outra coisa que eu queria chamar a atenção e que é fundamental, é a quantidade de água que a gente deve beber. Isso é importantíssimo. O nosso organismo, ele é feito de água. Às vezes a gente esquece, a gente não bebe, a gente não tem sede, mas nós temos que lembrar e beber a água. No mínimo, 6 copos de água por dia. Ah, mas doutora, 6 copos de água por dia, isso é impossível. Sim, hoje você bebe 3, amanhã você bebe 4, 5, 6. O nosso corpo acostuma, acreditem. Por quê? Porque à medida que você se habitua a beber água, o nosso corpo depois ele vai pedir. É uma questão de hábito, certo? Muito bem, espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa, estou à disposição para maiores esclarecimentos. Até a próxima. Tchau.